Olá, meus amigos, vamos estudar alumina. Gostaria de colocar para vocês alguns itens que me parecem muito relevantes e que formam um conjunto a partir do qual nós podemos vislumbrar um tema com a sua face positiva e a sua face negativa. Ele tem que descer de uma altura e pensa que deve cair, do inglês must fall. Então a descida é o ponto central deste medicamento. O tema gira em torno desse processo em que alguém, alguma coisa desce e por conta dessa descida tem o risco de cair. Sonhos de cometer um roubo ou que ela caiu entre ladrões. A patogenesia é muito clara. A peculiaridade do tema aparece de uma forma exuberante, porque ela não apenas está no meio de ladrões, mas ela caiu entre eles. No polo negativo, podemos dizer que não pode ver sangue ou faca sem que pensamentos pressionem sobre ela e sobressalta-se ao ouvir a mínima coisa que cai ou ao começar a urinar. Então nós temos aqui as duas faces de um mesmo fenômeno. Num polo positivo, afirmativo ou existencial, ela tem que descer. E no outro polo, isso fica muito difícil, tem problemas ou tem uma aversão, uma dificuldade, uma resistência muito grande com aquilo que desce. É importante entender que sangue tem a ver com essa questão, porque é a descendência. Então ela não pode ver no polo negativo nada que desça ou que caia. Daí nós já podemos começar a filosofar que a descida é um fenômeno de interesse universal e que parece em alumina ser o âmago daquilo que estaria presente na atitude ou na intenção de ajudar. Quando alguém desce de uma postura superior, de um conhecimento, de uma condição mais elevada, para uma inferior, de subalternidade, em que alguém mais abaixo precisa de um apoio, de uma mão para que se erga e se aprimore, se aperfeiçoe ou se eleve simplesmente. Todas as alterações da patogenesia parecem derivar dessa questão central. Vamos ver aqui alguns exemplos. Polo positivo, tudo é fácil para ele. É claro que é fácil porque está na descida. Para descer, todo santo ajuda e ele se sente bastante confortável nessa condição. Ilusão de animais rastejando. Aquele já desceu, aquele já está lá embaixo. Todo mundo está se abaixando, está na posição que se aproxima do chão e rasteja. Sonha com estrelas cadentes. Olha que sonho fantástico. Até as estrelas que estão no céu também caem. O garoto cai em choro contínuo contra a sua vontade. Ele não apenas chora, não é um garoto que está chorando contra a sua vontade, ele cai no choro. No polo negativo, então, nós temos a recusa, o medo, a insegurança em relação a esse procedimento de descida. Medo de seus próprios impulsos. Por que ele tem medo? Porque ele sabe que é fácil descer, mas tem um risco de queda. Essa queda pode ser muito trágica, pode ter consequências, pode gerar sequelas. Constipação com fezes moles. A evacuação, tanto quanto a micção, são processos de descida dos dejetos, daquilo que está sendo eliminado do organismo. E isso é um momento em que a idiosincrasia se manifesta. Então ele segura, ele contém no alto e não deixa que as fezes saiam com tanta naturalidade que deveriam. Medo de epilepsia. O que é? É medo da doença da queda, porque a epilepsia é a doença classicamente que joga o sujeito no chão e ele perde a consciência, que é bom já lembrar que é o mais alto do ser humano. A consciência está no ápice, no cume, então ela também vai manifestar certos efeitos relacionados com a perda da consciência. Coisas triviais parecem intransponíveis. Aqui ele está baixo, ele desceu, e as coisas estão mais altas e parece que elas são intransponíveis. Noites difíceis.
como se cometesse algo perverso. Do outro lado, aqui, ó, tudo é fácil. No polo negativo, noites difíceis. Ilusão de ser grande pessoa. Essa ilusão está relacionada com a manutenção no alto, só no seu potencial elevado. Ele não se rebaixa, ele não desce ao nível dos outros, que não são tão grandes quanto ele. Continuando, nós temos mais algumas alterações, como se transferir para dentro do outro e só então pudesse ver. Aqui nós temos um polo positivo, que dá para filosofar um pouco, que é a principal transferência que nós fazemos, é quando nós, através da nossa semente, nós descemos lá embaixo, juntamos tudo e constituímos uma semente. E essa semente pode ser transferida para o outro. A descendência é basicamente isso. Acontece que é possível também você ter descendentes, não apenas no sentido biológico, mas também no nível psicológico. E nós vamos ver mais adiante que essa transferência é uma forma de realização importante do processo de descida e da criação de discípulos que seguem mais ou menos a maneira de pensar e de agir do genitor. Como ele desce, ele se transforma, então, num sujeito audacioso e intrometido. Sensação de não ter feito o bastante. Nesse caso da filosofia que eu estava falando, não é bastante você ter oferecido a sua carga genética. Você tem que cuidar, você tem que zelar, educar, nutrir, proteger. No polo negativo tem o medo de se tornar inconsciente. Ele sabe que a consciência está no alto e descer é um risco, porque ele pode ficar sem essa consciência. Ele se sente um baixo astral, como se devesse cometer suicídio, e na verdade é a queda final e definitiva. Cabeça obtusa, que obviamente melhora ao se levantar. Não deseja fazer o que os outros desejam, que é um modo de preservar a sua identidade, não se misturar, não se nivelar aos demais. E por último, relacionado com a ilusão de ser uma grande pessoa, que ele se torna avarento e ambicioso, ou seja, ele quer acumular coisas e também se tornar distinto dos demais. É isso o nosso estudo de Alumina e vamos continuar em seguida com um caso clínico e uma reflexão, mostrando a diferença entre você ter um tema e ter um caso clínico.